Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, sejam bem-vindos. Que bom vê-los. Mais uma live, mais uma vez, com esse encontro bacana com vocês. Oi, Miriam, a Fabi, sejam bem-vindos. Vão me falando, a galera que está entrando, sobre o meu áudio, sobre a minha imagem, se está tudo ok, se estão me vendo e me ouvindo bem. Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre traição e relacionamento. Deixa eu já colocar aqui para fixar para vocês o tema. Eu sempre levo um baile desse troço aqui para pôr. Agora vai. Fixou, né? Respondem para mim. Fixou. Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre traição e relacionamento. Peguei algumas perguntas que vocês me mandaram sobre o tema. E junto com a Fernanda Bonato, sexóloga, psicóloga, que já esteve aqui em uma live que falamos sobre sexo, muito sexo, e foi muito bacana. Ela vai voltar aqui hoje para conversar com a gente sobre traição e sobre relacionamento. Já já eu vou chamar ela enquanto vocês vão entrando. Quero saber como vocês estão, se vocês estão bem. Sempre pergunto se o coração de vocês estão em paz com essa situação toda que está acontecendo no nosso país e também no mundo. Conversamos bastante sobre estratégias para a ansiedade, para como enfrentar essa quarentena. E eu espero que todos vocês estejam, cada dia que passa, com o coração mais em paz. A live vai ficar salva e depois, como sempre, eu coloco ela no meu YouTube, lá no canal do YouTube, tá bom? Psicóloga Anile Mancuso. Beleza? Que bom que o coração tá em paz. Vão me avisando sobre a nossa imagem e sobre o nosso áudio, tá bom? Aliás, falando em... Claro que ela vai contar pra vocês, mas falando em YouTube, a Fernanda, ela tem um podcast no Spotify que todas as lives dela vai pra lá, inclusive a que a gente falou sobre sexo aqui no meu Instagram, e a de hoje, eu acho que vai, né, Fer? A de hoje vai também, vou perguntar pra Fer. Então acho que vocês podem correr lá no podcast dela, que ela vai contar tudo pra vocês sobre o que tem lá, como ela tá colocando, de quanto em quanto tempo, tá bom? Então acho que eu vou chamá-la, beleza? Pra gente falar sobre traição e sobre relacionamento. Eu vou chamar ela e eu vou desativar os comentários por um tempo, para que vocês possam ver ela de maneira melhor, tá? E depois lá no finalzinho da nossa live eu ativo de novo, para ver como que vocês estão se sentindo na nossa live. Deixa eu achar a Fer aqui. Eu amo quando vocês mandam esses coraçõezinhos. Fer. Não tá conseguindo. Deixa eu ativar primeiro, depois eu já desativo de novo, ver se é isso. Agora foi. Acho que é o meu celular que tá com a tela quebrada. Não tava conseguindo clicar. Vamos aguardar a Fer entrar. E aí eu já desativo os comentários novamente. Oi, Fer! Oi, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem. Primeira coisa que eu fiquei pensando é a nossa diferença de clima, né? Porque eu tô de manga comprida, tá frio aqui em Curitiba e você tá toda de blusinha aí. Não, aqui eu tô com o ar no 22, menina. Tanto calor que tá aqui. Aqui deve estar menos de 22 ao natural, vou ver aqui para te falar, porque começou a esfriar nessa minha cidade super fria. Cidade super fria e cidade linda que eu amo, que eu morei durante 5 anos. Demais, morro de saudade. Aí eu passava frio, aqui eu passo um calor danado o ano inteiro. Tá 17 graus aqui hoje.
Nossa senhora, olha a diferença. Para quem não Aham. sabe, a Fer mora lá em Curitiba, né, Fer? Conta um pouquinho, se apresenta para nós. Então, eu sou a Fernanda Bonato, eu sou psicóloga. Eu fiz uma pós-graduação em sexualidade humana na Faculdade de Medicina da USP e fiz um mestrado em psicologia aqui na Faculdade Federal do Paraná. E toda a minha pesquisa é voltada para a área de sexualidade. Daí, esses dias, a Nini me convidou para fazer uma live sobre sexualidade e naquele dia, né, todo mundo começou a falar fala de traição, e não deu tempo, porque foi muita coisa que a gente discutiu, então quando a live terminou, a gente falou, vamos tentar fazer de volta, focando só na traição, e por isso que a gente está aqui hoje. Então, eu tenho meu Instagram, que é o Prazer em Saber, e até o podcast que a Nini comentou, o nome é Prazer em Saber. Então, eu resolvi fazer isso na quarentena. Eu já tinha esse objetivo de estar fazendo esse podcast, mas agora na quarentena eu resolvi tirar do papel. Então, eu tenho transformado as minhas lives em podcast. Então, eu acho que daqui umas 3 semanas sai da nossa primeira live. Então, é só procurar no Spotify. Prazer em saber que as lives estão salvas lá. Legal. E Fer, falando nesse negócio de quarentena, hoje a gente estava comentando, eu e você, sobre quantas coisas que estamos tendo que deixar de fazer, né? Aceitar isso. Como que está sendo para você? Tá difícil, assim, até eu acho que um dos primeiros pontos é que eu tô fazendo todos os atendimentos online e eu tô me sentindo mais cansada. Acho que passar o Uhum. dia inteiro na frente do telefone, do computador. E eu tenho sentido que o meu sono já começou a ficar prejudicado, assim, sabe? Tá mais difícil para dormir, tá mais difícil para acordar, porque eu tô respeitando totalmente a quarentena, assim, eu saio para ir no mercado quando é necessário mesmo. É, apesar de que muita gente aqui já afrouxou. Acho Uhum. que, não sei para você, mas assim, para mim, aquelas estratégias, sabe? Tipo, vamos tentar aproveitar, vamos tentar transformar as coisas, tipo, num jantar, né? Num filme, vamos tentar assistir em casal. É como se o repertório fosse diminuindo e tivesse mais difícil de ter prazer, assim, sabe? Então, as coisas estão começando a pegar por aqui. É. Aqui na minha cidade está tudo liberado. Foi liberado esse final de Uhum, semana, tudo liberado, eventos até 200 pessoas, mas eu ainda não liberei o meu consultório o presencial, eu só estou atendendo uhum, online também. E realmente, para mim, no início foi bem difícil ficar lá em casa, porque lá em casa eu não tinha um lugar específico para atender, era dentro do meu quarto, lá da minha cama o dia inteiro. Até que eu vim para o consultório, mas só online mesmo. Só que eu percebo uhum. que as pessoas agora elas já estão assim, elas já estão nos picos, né, de sentimentos, de humor, né, tá bem assim, as pessoas já não estão mais aguentando, está mesmo bem complicado. E já tem lugar aí que já tem 60 dias de quarentena, principalmente fora do Uhum. país. É, eu tô desde o dia 18 de março em quarentena, mas aqui ainda o comércio de rua foi liberado, sabe? Uhum. Mas os shoppings não, então as pessoas estão respeitando, o que é positivo, mas eu acho que desde o começo eu tenho falado sobre isso, eu vejo que os nervos estão à flor da pele, realmente, assim, né? Esse ditado popular tem sido super, tem encaixado mesmo nessa situação, e tenho sentido, Anile, muito mais no consultório as pessoas se queixando dos relacionamentos, assim, não sei se isso tem acontecido com você, mas acho que tá mais difícil levar uma vida a dois, estando tanto tempo confinado. É muito tempo sem respirar, né? É muito Aham, tempo todo mundo junto. aham, uma overdose, né? É, mas isso até perguntei para você, para o pessoal ver que tá difícil para todo mundo, né? Que Uhum, estamos todos nós nos esforçando bastante para que a gente possa passar por isso da melhor forma. E não é só um que uhum, sofre, muito pelo contrário, todos nós que acabamos ficando dentro de casa. E Fer, indo para o uhum. nosso tema, que é traição em relacionamento, você que é sexóloga, na live passada a gente falou sobre relacionamento aberto. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a diferença entre traição e relacionamento aberto. Eu recebi uma Uhum. pergunta faz umas 3 lives, eu acho, que ela me perguntava assim: até onde vai a liberdade de um relacionamento? E eu falei para Uhum. ela que isso dependia de cada casal e explanei um pouquinho o meu pensamento. Mas fala para o pessoal, qual que é a diferença entre traição e relacionamento aberto? Tá. Eu acho importante começar a explicar, né, Amelie, o que é um relacionamento aberto. Então, assim, Uhum.
primeiro ponto que a gente precisa pensar é que a gente vive numa sociedade em que o mais usual, né, e eu uso essa palavra de forma proposital, o mais usual, não é que isso seja normal, é que a gente vive num relacionamento monogâmico. O que a gente quer dizer com isso? Então, a partir do momento em que eu aceito estar com aquela pessoa, eu tenho um contrato em que, pelo resto da minha vida, eu vou ter aquela pessoa do meu lado. Então, assim, a monogamia caminha junto com a fidelidade. E isso tem muito numa estrutura judaico-cristã, né? Porque a religião passa por aí, né? Tanto que a gente pensa lá numa questão católica, prometo ser fiel, amar-te e te respeitar. Então, a fidelidade está junto. Então, a partir do momento em que eu assumo um compromisso com alguém, eu estou falando que eu vou me relacionar somente com aquela pessoa. Num relacionamento aberto, isso muda de configuração. Então, num relacionamento aberto, as pessoas vão pensar num casal heterossexual aí. Eles tiveram por muito tempo como base, né, a monogamia, né, a fidelidade, mas em algum momento eles começam a falar, ó, tá me faltando alguma coisa, eu queria me relacionar com outra pessoa. E o casal, de comum acordo e de maneira consensual, resolve abrir a relação. Isso significa o quê? Eu poder me envolver com outra pessoa, né? Então, assim, tanto eu, Fernanda, posso, como tenho meu esposo, mas eu posso me envolver com outra pessoa, afetiva ou sexualmente, já vou falar um pouquinho mais sobre isso, quanto o meu marido pode se envolver afetivo ou sexualmente com outra pessoa. Por que eu falei que já falava mais sobre isso? Porque cada casal que abre a relação vai ter os próprios combinados, né? Então, por exemplo, um casal que abriu a relação pode falar, ó, o nosso combinado é que você pode se envolver sexualmente com outra pessoa, mas sem que isso tenha afeto, né? Então, assim, a gente pode transar com outras pessoas, mas não ter um envolvimento afetivo. Agora tem outros casais que falam, não, a gente pode se envolver afetivo e sexualmente, só que eu não quero saber disso. Tem casais que falam, eu quero saber disso. Então, o próprio relacionamento aberto não é um oba-oba que se pode tudo. As pessoas vão ter combinados. Então, assim, eu vou pensar em traição tanto num relacionamento aberto quanto num relacionamento fechado, monogâmico. Porque às vezes, por mais que a gente tenha chego num combinado de que a gente pode se relacionar com outras pessoas, pode ser que haja uma traição porque aquilo que foi combinado foi descumprido. Então, por exemplo, a gente pode se relacionar com qualquer pessoa, mas não com o nosso hall de amigos. Né? E uma dessas pessoas não cumpre com esse combinado. Vai estar tendo uma traição aí, porque a gente cumpriu algo que a gente combinou algo que a gente não cumpriu. Então eu acho importante fazer esse contexto. Né? O que é a relação aberta? Então é quando consensualmente essas duas pessoas falam assim, ó, a monogamia não é mais necessário, o respeito, o amor estão presentes. Mas a gente tem esses combinados que se encaixam, né? Assim, que também é consensual. Eu acho que esse é o grande ponto. Legal. Eu acho bacana o pessoal entender sobre a importância dos dois no relacionamento aberto estarem tranquilos, estarem em paz com a decisão, com as regras, com o fato de se relacionar fora do relacionamento, sexualmente, igual você falou. Porque às vezes as pessoas elas vão tentando entrar, ter um relacionamento aberto só para agradar o parceiro ou a parceira. E eu acho isso bem errado, porque a pessoa, para ela aguentar isso, ela vai ter que se anular bastante, né, Fer? Sabe, Anili, as pessoas que elas vivem um relacionamento aberto, então assim, eu tô falando de um. Eu acho importante a gente falar do lugar de fala, né? Eu tô falando de alguém que estuda, não que vive uma relação aberta. Então, assim, pessoas que vivem uma relação aberta são pessoas que justificam muito isso, essa relação aberta, porque elas falam assim: se eu sinto amor, por que eu não posso multiplicar esse amor? Isso é um ponto, né? E o outro ponto que elas colocam é o seguinte: amor não deve ser um lugar de sofrer. Então, se eu estou sofrendo com a minha monogamia, eu não deveria, porque amor não combina com sofrimento. Só que isso, gente, demanda uma comunicação muito grande, porque é o que a Nini falou, assim, na maior parte das vezes... Perdi a Fer. Vamos esperar um pouquinho, ver se ela retoma. Será que é a internet dela ou a minha? Aguenta aí, pessoal. Vou esperar a Fer voltar, talvez seja a internet. Voltou? Voltou. Só não tô te vendo Tá. ainda, mas sua voz voltou. Ah, agora voltou tudo. Pronto.
Então, acho que entra nisso que você falou, né, Nili? Às vezes, o que acaba acontecendo é que uma pessoa acaba não está satisfeita com essa relação, ela propõe a outra pessoa, com medo de perder, falar, então vamos abrir, mas não era o que eu queria, assim. Eu abri porque eu não quero te perder, mas não porque eu quero me envolver com outras pessoas. Na maior parte das vezes, acaba não dando certo isso, assim. E eu vejo que daí algumas pessoas se sujeitam, sabe? E acabam sofrendo. Então, a comunicação acaba sendo base de tudo, né? Para você conseguir abrir uma relação e dar certo. Eu digo que é, tem muita gente que se encaixa, mas tem muita gente que fala, não, isso não é para mim, né? E tudo bem, gente. A gente é diferente. Então, se encaixa para um, não se encaixa para o outro, vamos viver cada um com a sua vida e ser feliz. Acho que isso que importa. Cada um de uma forma, cada casal com as suas regras, com a forma como quer viver. E eu também vejo Uhum. essa questão da liberdade, do aceitar ou não, Fer, em relacionamentos que muitas vezes. Até tem uma pergunta aqui sobre conversar com a ex, não em relacionamentos abertos, né? Mas se relaciona com a ex, tem contato, tem isso, tem aquilo. E muitas vezes a pessoa ela não está satisfeita, ela não está feliz com aquilo. Aquilo não é o tipo de relacionamento que ela queria, mas ela acaba se sujeitando só para ter um relacionamento, para estar num relacionamento, para não ficar sozinha. E isso é bem complicado, né, Fer? Você acha que empurrar um pouco com a barriga algo que não tá bacana, que não tá certo e que talvez já tenha acabado e ela não percebido? Eu vejo que a gente às vezes faz escolhas que não nos fazem bem, né, Anili? E assim, acho que na expectativa, na esperança de realmente aquilo voltar um dia. É, na maior parte das vezes não é fácil terminar uma relação, né? O fim não é Uhum. assim tão simples. Então, eu vejo, e ainda mais na era que a gente está vivendo, que é uma era que a gente tem muito acesso à informação, né? Então, você pode stalkear, né? Você pode pedir para alguém fazer isso por você, você pode criar um perfil fake, mas eu vejo que às vezes a gente faz escolhas que nos levam muito mais ao sofrimento, né? Que quando você passa, você para falar assim, como é que eu pude fazer aquilo? Mas às vezes é difícil colocar um ponto final nas relações, né? Eu até gravei um videozinho que eu não postei ainda sobre isso. Gente, o término de uma relação não é reticências, é ponto final, né? E eu vejo que tem muita gente que coloca um ponto final e daqui a pouco coloca outro ponto, daqui a pouco coloca um outro ponto e a história continua, né? Então é difícil isso, porque por mais que tenha gente que racionalize e fale, tô ficando, isso está me fazendo mal, não consegue colocar, né? Virar a página, como se diz por aí. É. A superação ela não é fácil, a gente não anoitece e amanhece com tudo certinho, com tudo no lugar, pronto, já superei, aquela pessoa se foi, eu também segui minha vida. Muito pelo contrário, acho que a gente tem que dar tempo ao tempo. Nós temos que saber o que nós queremos e o porquê que nós estamos passando por aquilo, ou que a outra pessoa quis, né? A gente precisa aceitar muitas vezes, mesmo não querendo a escolha dela de seguir um outro caminho sem eu estar presente. Mas a gente entender principalmente que a superação, que esse se reerguer nesse luto não é da noite para o dia e que demanda um tempinho para as nossas coisinhas entrarem no lugar, porque dói bastante. Uhum. Eu adoro uma propaganda que tem da Serenata do Amor, que o nome é O Tempo. Se as pessoas puderem buscar depois lá no YouTube, que fala sobre isso. Às vezes o que a gente precisa é o decurso do tempo, né? Porque não dá para a gente prever quais vão ser os ciclos desse término. Eu acho que cada término é único para cada pessoa. Mas o tempo, muitas vezes, é o responsável por a gente conseguir ressignificar algo que a gente viveu, né? O que eu vejo muitas vezes, Anília, é o quanto a gente tem que tomar cuidado com o fim, porque pode ser que esse casal tenha filhos, por exemplo, né? E pode ser que esse fim deixe uma marca que vai comprometer a criação dessas crianças, né? A relação dessas crianças para o resto da vida. Então, é, eu tive um caso uma vez de um paciente que não teve traição, mas foi um fim que eles começaram a se desrespeitar muito. E eu falava, tomem conta para vocês não perderem o respeito, porque vocês têm filhos, né? E quando vocês perdem o respeito, fica muito difícil de conseguir resgatar. É. E eu falo também sobre o término, a separação com filhos é uma sociedade eterna. Precisa de Uhum, muita maturidade, porque a ponte sempre vai ter. Então a gente precisa saber os limites de cada um,
mas entender também que essa sociedade, que essa ponte vai estar ali por causa dos filhos. Uhum. Fer, e voltando no assunto de traição, como que você começaria uma dica para superar uma traição? Eu vou começar a te responder trazendo um dado, na verdade. Assim, quando a gente foi fazer planejar a live, eu fui buscar um artigo no ano passado. Eu fui no Congresso Mundial de Sexualidade e eu vi um trabalho que foi apresentado lá que perguntava sobre quais eram as consequências da infidelidade para as pessoas, né? Então foi aplicado um questionário para 103 pessoas, perguntando se elas já tinham sido vítimas de traição ou não. E 88% dessas pessoas falaram sim, já fui traído. Então eu acho que esse é um ponto importante para a gente pensar, né? A gente finge que a traição não está aí, mas a traição faz parte do dia a dia de muitas pessoas. A gente só acha que isso nunca vai acontecer com a gente, né? É sempre com outra pessoa que acontece. Exato. E dessas 88 pessoas que falaram que sim, gente, eu já passei, eu estava numa relação e eu fui traída ou traído, 84% delas, Aline, tiveram uma queixa depois relacionada à atividade sexual, uma diminuição do interesse pela atividade sexual. Além disso, olha que importante isso. Desses 88%, né? Então, que se transformaram em 100%, 88% começaram a ter sintomas depressivos depois de terem descoberto que foram traídas, né? E 52% falando assim, não, depois que eu fui traída, eu tive muita dificuldade para entrar numa nova relação. Então, acho que a primeira dica que fica é assim, gente, não vai ser fácil de superar, né? Sintomas, tanto sexuais quanto relacionados à saúde mental, vão fazer parte da tua vida, né? Então, assim, esse processo de superar um fim já é difícil. Superar uma traição vai trazer traumas que você vai ter que elaborar. Então, acho que o primeiro ponto é entender que é horrível isso que eu tô sentindo, mas muitas vezes é normal isso que eu tô sentindo. Eu sempre falo assim, ter raiva não é bom, ter medo não é bom, mas às vezes é sadio. Então, assim, eu ficar triste com o término é normal, não significa que seja bom, mas é normal eu ficar triste. Eu ficar com raiva de ter sido traída é o que a gente espera nesse momento. Ai, gente, tá tudo bem, foi traída. Não. Eu ter a raiva é normal. Então, acho que o primeiro ponto é aceitar que eu vou sentir coisas que não são boas, mas são humanas. Eu acho que esse é o principal dica que se pode dar, assim, sabe? Para eu começar a entender que certas coisas eu vou ficar ansiosa, posso sair de mim, assim, né? Eu posso ficar com muita raiva, eu posso xingar, eu posso deprimir, eu posso começar a comer demais, eu posso parar de comer, né? Isso vai acontecer porque eu tô reagindo a alguma coisa que não é boa, né? E eu vou reagir com sentimentos que não são bons, mas é isso que eu falo, são humanos. Exatamente. Esses dias um paciente não foi traído, mas ele comentou sobre o término, que não foi escolha dele. E onde já se viu, eu tô sentindo falta, eu tô sofrendo, nananã, como que eu faço? Falei, que bom, né? Que bom, porque a gente sabe que todos esses anos valeram a pena, tiveram coisas boas. Então, que bom que você tá sentindo falta. Você não é apático, muito pelo contrário. Então, entender realmente o que você falou, que não é legal, que não é o que a gente queria, mas é o que nós temos para hoje. É o nosso corpo, a nossa mente. Nós não somos blindados, nunca seremos blindados à prova de bala, muito pelo contrário. E esses são os sentimentos que a gente precisa aceitar, até mesmo para eles poderem ser diluídos, né, Fer? Eu acho que esse é o principal ponto, assim, entender que eu vou reagir a isso, e na maior parte das vezes essa reação não vai ser boa, né? Agora, eu acho que depois disso, o movimento que entra, sabe, Anília, que eu vejo que é muito normal, eu não sei se você também percebe isso, mas é assim, eu preciso esgotar, eu preciso saber exatamente o que aconteceu. Porque na maior parte das vezes, a pessoa, ditado popular, né? O traído é sempre o último a saber, né? Então, assim, na maior parte das vezes, você pode até estar imaginando que aquilo está acontecendo, mas quando você descobre que aquilo aconteceu, vira uma fonte inesgotável, né? Eu vejo que é muito normal isso, assim, tipo, eu quero saber, mas por quê? Mas o que estava faltando? Né? Com quem foi? Uhum. Então, eu acho que isso é um segundo movimento, de tentar entender o que foi que aconteceu ali, o que eu não vi que estava acontecendo, né? Você percebe isso também na história, essa coisa de eu quero saber mais, quero saber mais, quero saber mais? Percebo. Só que isso às vezes me incomoda quando começa a se exceder e a pessoa começa a se comparar demais. Ela começa a viver, como hoje a gente tem muito acesso, é muito fácil às redes sociais, a gente chegar a
chegar no como foi ou onde foi e saber da vida da pessoa, eu acho que começa uma comparação, uma guerra muito grande, tanto com quem eu fui traída ou tanto quanto com quem ele está agora. A gente terminou e com quem ou ela está agora. Existe uma competição muito grande e eu acho que nesse momento entendo a vontade, a necessidade de satisfazer essas curiosidades, mas também eu acho que precisa ter um pouco de limite, porque senão ou a gente pode se afundar muito mais do que essa dor já levou a gente. Uhum. Eu vejo isso mesmo e concordo com o que você disse, porque eu vejo que a curiosidade, essa busca de respostas é fundamental, às vezes, inclusive para eu fechar a história, né? Porque às vezes você pega de supetão e você não entende como é que aquilo aconteceu. Só que às vezes eu vejo que as pessoas entram até num pensamento meio obsessivo, que é assim, você já tem todas as respostas, mas você quer saber algo além, como se você pudesse transformar aquela realidade vivida, né? Assim, tem algo que eu possa fazer, tem algo que passou despercebido, então a pessoa deixa de viver a própria vida para ficar tentando encontrar uma resposta que ultrapassa o que a outra pessoa, inclusive, é capaz de dar, né? Exatamente. Então, E esse isso, negócio. isso é uma Pode coisa que falar, me desculpa. preocupa, essa busca compulsiva mesmo por uma resposta. Porque às vezes eu não acredito muito nesse, não, eu vou descobrir e aí fechou a história. E parece que é viciante, né? A pessoa não fecha, ela vai, ela vai continuando, 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 continuando. E é onde ela se machuca mais do que ela já estava machucada, mais do que deveria. Então, embora a gente precisa aceitar esses nossos sentimentos, a raiva, a tristeza, a dor, a rejeição, a gente precisa também tomar cuidado, porque é um momento que nós precisamos de nós. E a gente Uhum. precisa se policiar. A gente não pode esperar que os outros façam por nós nesse momento. Uhum, uhum. E eu acho que um outro cuidado também é assim, que eu vejo que as pessoas perdem de conduta, elas perdem a noção e começam a se colocar em risco, assim, sabe? Então começa a vigiar, começa a buscar, começa a invadir, né, a privacidade do outro, tentando ver assim, eu vou descobrir cada vez mais e perdendo o foco de que eu tinha um combinado, isso era uma base do nosso relacionamento, e a outra pessoa descumpriu esse combinado. Então, assim, ao invés de refletir, né? Será que é nessa relação que eu quero estar? Elas ficam nessa busca de, não, eu eu preciso saber, sem se questionar se aquilo é o que elas querem para a vida delas, né? E quantas vezes essa investigação, ficar ali futricando, vira doença? Vira, na Uhum. verdade, a vida da outra pessoa, o foco da outra pessoa é só aquilo. Uhum, uhum. E ela esquece exatamente disso, de parar para pensar, né? Será que é isso que eu quero para minha vida? Será que é estar nesse tipo de relação com esta pessoa? Eu me incomodo muito, até porque eu sou feminista, eu me incomodo muito, muitas vezes, com esse movimento que acontece das mulheres com elas mesmas, assim, quer dizer, eu tenho um compromisso, estou casada há 10 anos, o meu compromisso é com meu marido, eu fui traída, mas a outra quer biscate, né? E às vezes essa outra nem sabe que meu marido estava num relacionamento comigo por 10 anos, né? Então, assim, eu vejo que tem muita gente que é capaz de perdoar o marido, que é quem selou um compromisso comigo, mas não é capaz, né, pro resto da vida, aquela vai ser a outra, né? A Exatamente. que casou, a traição. Então, isso é uma coisa que às vezes no consultório eu tento trabalhar, porque eu acho importante falando nesse caso, né, assim, essa mulher se questionar sobre a relação que ela tá, né, e não do caráter da pessoa que se envolveu e que muitas vezes não nem sabia que estava comprometida já com outra pessoa. E eu vejo dois pontos. Essa questão, quando a gente está falando da traída, e essa moça, né, o moço que apareceu que nem sabia do relacionamento, quantas vezes que nós nos deparamos como profissionais com pessoas aqui, eu nem sabia que ele era casado, simplesmente ele saiu da minha vida, eu nem sabia que tinha um relacionamento, que tinha uma família, e aquela pessoa agora sofre por também ter sido enganada, entrado num relacionamento sem saber que existia um casamento, que existia uma família, que existia uma extensão ali. Eu acho esse ponto também muito bacana da gente falar. E assim, eu falo disso, sabe, Aneli, de ser feminista, tomar cuidado, porque eu acho que isso tem muito de uma reprodução cultural que às vezes a gente nem para pensar, né? Porque assim,
Quando um homem trai uma mulher com uma outra mulher, a gente costuma falar que a outra mulher, assim, quando Maria, né, Maria tá casada com o João, e João trai Maria com Ana, a gente fala que a Ana quer biscate, Uhum. né? Agora, se a Ana tá casada com o João e a Ana trai, a Ana também é biscate. Então, em qualquer situação, a mulher é considerada como a errada da história. Quando às vezes a gente olha, né, por fora e assim, talvez eu não olhe para o que o João fez ou como estava a relação do João com a Maria para estar atraindo. Então, assim, eu acho que a mulher ela sempre fica numa posição muito difícil, né, que a gente precisa às vezes começar a ressignificar Sempre mesmo, né? muito Então, julgada. muito, A muito. primeira julgada. Aham. E eu acho que a gente muitas vezes colabora para isso, assim, sabe? No comentário que fica velado pela brincadeira, assim. Então, eu acho bacana falar sobre isso, porque às vezes a gente pode cuidar, né? Claro, pode ser que a Ana soubesse que o João era casado, mas pode ser que não, né? E pode ser que ela tenha se envolvido sem saber e depois tenha criado um vínculo afetivo realmente com a outra pessoa. Então, são pontos para a gente considerar, né? É. E muitas vezes a Ana não sabe que é casada, principalmente hoje na era dos aplicativos. Eu vejo que muitos relacionamentos, muitas pessoas que estão sofrendo é por conta de não saber mesmo. E a outra questão que você falou, que eu acho bem bacana, e eu sempre falo isso pro pessoal, é nessa relação que você quer estar. A gente não tem controle no que o outro faz, no que o outro vai fazer. Nós criamos expectativas através do que nós faríamos. E muitas vezes somos frustrados, a gente se decepciona. Mas e aí? Você tem decisão o poder da sua decisão, o controle da sua vida. O que você quer? Aonde você quer chegar? Qual o tipo de relacionamento que você quer estar? Eu acho muito, às vezes a gente terceiriza essa responsabilidade, terceiriza essa decisão. Eu até gravei um vídeo hoje falando sobre isso agora à tarde. É muito Uhum. importante a gente matar no peito a nossa responsabilidade, a nossa vida, o que eu quero, onde eu quero chegar. Uhum. E porque muitas vezes a gente, é exatamente isso que você falou, a gente acaba delegando, né? Ou então, ou delegando, ou às vezes nem pensando no que isso significa, né? Assim, se é aí que eu quero estar, porque às vezes assim, eu vejo que assim, o tempo de vida passa tão rápido, né, Nini, que às vezes a gente É. lembra de uma relação como a relação era lá no começo. Eu não sei você, mas às vezes no consultório a pessoa chega e ela fica assim, 40 minutos se queixando da parceria dela. E no final ela fala, eu amo. Daí eu fico pensando, mas por que você, né? O que você ama? E daí eu questiono e a pessoa fala, não, eu amo lá os 2 primeiros anos da minha relação, né? E não como as coisas estão agora. E daí eu falo, nossa, mas já passaram 8 anos. Quem que é realmente essa pessoa que você ama? Então eu acho que isso também muitas vezes se encaixa no tema da traição, porque as pessoas elas ficam presas muito ao que já foi a relação, mas não foi muito lá num passado distante, não como as coisas estão hoje em dia, né? E será que eu quero estar com essa pessoa com quem eu estou casada hoje em dia? Ou namorando essa pessoa que eu estou namorando hoje em dia? Porque a gente muda, né? Eu não sou a mesma pessoa que eu era 10 anos Sim. atrás. Né? E talvez a pessoa por quem eu me apaixonei não é mais a mesma pessoa. Então, será que eu quero estar nessa relação? Ou agora que eu perdi, eu quero? Será que eu perdi mesmo nisso tudo? Eu acho que às vezes é difícil, a partir de uma traição, você ver que talvez você tenha ganho. Né? Talvez você possa ter ganhado a chance de ser feliz de volta, de estar numa relação mais saudável, que combine mais com você. Às vezes as pessoas falam, não, eu só perdi, e não refletem se foi uma perda mesmo. Não enxergam o outro lado, né? O que pode vir depois disso, o que pode acontecer, o que eu posso viver, que é onde a gente começa a se permitir bastante. Eu achei bem bacana Uhum, você ter falado isso, porque é do ser humano, né? Sempre, nunca estar satisfeito. Não estar satisfeito com o relacionamento, mas quando acaba também não está satisfeito que acabou. Não está satisfeito com nada. uhum, Mas, poxa, vamos tentar olhar para o outro lado. O que tem de bom nisso? O que você pode fazer agora que esse relacionamento acabou? Aonde que você pode investir? O que você deixou para uhum, trás dos seus sonhos ou até mesmo de você por causa desse relacionamento? Seja um término por traição ou não. Qualquer término, uhum. eu falo que qualquer pessoa que aparece na nossa vida, ela vem para contar alguma coisa da gente, né? Para É. adicionar no nosso autoconhecimento. E a gente precisa começar a entender essas lições, o porquê que essas pessoas estão aparecendo e o que elas estão deixando para nós. Uhum.
Sim, eu vejo exatamente. Hoje eu estava até falando com um paciente que às vezes a gente passa por situações que naquele momento de vida a gente não entende, né? Aquilo não faz sentido, assim. E sei lá, passar 1 ou 2 anos, você consegue começar a dar sentido para aquilo e até agradece por aquilo ter acontecido. Então, às vezes, um sofrimento que você passou naquele momento é imensurável, mas você não consegue ver assim, o que tem de bom aqui. E passado 1 ou 2 anos, você fala, né, joga suas mãos para o céu e agradece Você realmente começa a por aquilo. entender o porquê que passou por aquilo. Aham, aham, Exatamente. exatamente. Ô Fer, e no, nas situações que a traição ela traz uma humilhação, uma exposição, uma humilhação muito grande? Como que você acha que a pessoa pode recomeçar, ou começar essa superação? Uhum. Sabe que quando você falou isso, eu fiquei pensando, por exemplo, naquelas pessoas que é, passam por uma traição e são expostas na internet. Assim, a outra pessoa filma e joga Sim, na internet. A primeira coisa que eu, Fernanda, tomei isso. Quando eu recebo isso, quando eu recebo, por exemplo, algum vídeo em que alguém foi gravado fazendo uma cena numa relação sexual, a primeira coisa que eu faço é apago, tipo, não vou dar continuidade para isso aqui, né? Gente, eu acho que o primeiro ponto, quando você passa por uma humilhação, assim, é você criar uma rede de proteção, né? O primeiro ponto é esse, assim, como é que eu posso estar do lado de pessoas que me agreguem, que me sim. acolham, que me deem carinho, que me deem amor. Eu não vou precisar de mais alguém para estar apontando o dedo e para ser julgado. E eu acho que aí tem peculiaridades que, assim, a gente pode até se usar de exemplo, né, Nini? Eu morando em Curitiba, assim, eu tô falando de um tipo de humilhação, pensando na quantidade de pessoas que tem na minha cidade, diferente, por exemplo, de Sinop, porque eu fico imaginando que aí, se tem uma fofoca, a cidade inteira já fica sabendo, Se né? espalha mais rápido, com certeza. Né? Então eu acho que assim, a gente também precisa pensar nisso. Então, eu estou passando por uma situação de humilhação, como é que eu posso me proteger dessa humilhação? E eu acho que a gente vive num mundo muito efêmero que é legal de pensar assim, gente, isso aqui vai passar, né? Eu posso ter sido humilhada, mas dá tempo, porque daqui a pouco as pessoas não vão mais lembrar, ou daqui a pouco eu não vou ser mais o foco da fofoca da cidade, por exemplo, ou então do comentário da família e por aí vai. Então, acho que assim, é tentar ficar protegida. Acho que esse é o grande ponto, né? Passei por uma situação em que eu fui humilhada, tente estar ao lado de quem vai te agregar e não de quem vai te julgar. E saiba que isso vai passar. Isso pode ser com sofrimento e talvez muito, mas vai passar. Que vai passar e que muitas vezes é nesse momento que algumas pessoas ficam e outras pessoas se vão, que a Uhum. gente vai encontrando os verdadeiros amigos. E também, Fer, eu percebo bastante que às vezes num término, de novo, com traição ou sem traição, as pessoas elas acabam se rotulando, como se elas fossem somente aquele término, somente aquela humilhação, somente aquela traição, somente aquela situação ruim. E não, foi um momento, está sendo um momento, isso vai passar. É quem eu Uhum. sou, quem eu me construí, o que eu sou como mulher, o que eu sou como homem, meus valores, minhas qualidades, continuam ali. É um momento ruim, vai passar, pode ser que demore um pouquinho para eu diluir isso, mas todas as minhas qualidades, as minhas coisas boas, a minha construção, quem eu me tornei, continua aqui comigo. A gente não pode se rotular essa traição, esse término. A gente precisa aprender, né, a expandir um pouco a nossa visão nesse momento. E eu acho que assim, tentar lembrar também, né, Aline, que assim, eu sou para além do que eu sou com outra pessoa. Né? Então, assim, quando a gente se funde e começa a ter uma simbiose numa relação, então, assim, eu deixo de me reconhecer e eu só me reconheço quando eu tô junto com alguém, tem algo de errado aí. Eu até fiz um videozinho que eu falei esses dias, né? Para mim, Fernando, uma relação sempre é formada por 3 pessoas. Tanto que as pessoas falam, como assim, Fer? Eu falo, sim, uma relação saudável, funcional, sempre vão ter 2 pessoas do singular, né? Então, 2 eus e tem que ter um nós. O que acaba acontecendo é que muita gente acaba esquecendo de si mesmo, vive só o nós e quando termina, não sabe nem mais o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me dá prazer, porque eu não consigo me reconhecer mais sem ter a outra pessoa. Então, quando tem, por exemplo, um caso de término ou de traição, eu acho que isso é mais difícil, assim. Você se olhar no espelho e começar a se reconstruir quem eu sou agora, depois de tanto tempo de relação, depois de um término muitas vezes tão traumático, né? Assim, porque isso vai Exatamente. deixar marcas.
Mas como é que eu posso tentar elaborar e me fortalecer disso, sabendo que não vai ser assim, não vai ser fácil, né? Mas é possível você ressignificar e tentar transformar isso em algo bom para tua vida. É uma reconfiguração, uma readaptação. Nós estamos caminhando num sentido com aquela pessoa, criando planos, sonhos, tendo expectativa, dividindo cama, casa, seja lá o que for. E quando isso acontece, não tem como ser da noite para o dia, a gente não vai anoitecer e amanhecer. A gente precisa, assim, investir nessa reconfiguração, nessa readaptação da melhor forma, para que a gente possa superar. Eu tenho uma paciente que uma vez ela falou assim para mim, Anili, ela já tinha, eu não comecei a atender ela nesse término, foi depois, numa outra situação, e ela disse que o relacionamento dela era tão doentio, era tão tóxico, que quando ela terminou, ela ia comer com as amigas em restaurantes, ela não sabia pedir o que ela queria beber e nem o que ela queria comer. Porque sempre era decisão do outro. O outro sempre escolhia por ela, falava por ela, decidia por ela. E isso não está certo. Nós não podemos ter essa dependência tão forte assim. Eu falo muito da interdependência, converso muito bastante nos vídeos e também nas lives sobre a interdependência. E a gente precisa tomar cuidado para que a gente não vire só um anexo da outra pessoa, mas que a gente tenha autoconhecimento, que a gente vá atrás dos nossos sonhos, das nossas metas, mesmo estando com uma outra pessoa do lado. Eu acho que esse é o equilíbrio que a gente tem que pensar num relacionamento saudável, né? Eu não esquecer de mim mesma, mas também não pensar só em mim mesma, né? Eu conseguir equilibrar, né? O que me faz bem com o que nos faz bem e o que faz bem para outra pessoa que está nessa relação comigo. E que quando a gente pensa, até estava pensando aqui enquanto você estava falando, como é difícil, por exemplo, você conseguir ter esse equilíbrio quando há uma traição e há um filho ou uma filha no meio do caminho, né? Porque tem muita gente que acaba não blindando, né? Essa criança estava pensando que a gente está quase chegando aí no Dia das Mães, e assim, como é difícil às vezes que um pai e uma mãe acabam entrando numa separação tão conflituosa e essa criança não tem nem o que comprar para essa mãe, porque o conflito fica acima da maternidade e da paternidade, né? Então, isso eu acho também importante pensar assim, se há um término que vem de uma traição, a importância de você se enxergar, mas enxergar também os seus filhos que vão conviver, igual você falou, né? Vão conviver para o resto da vida tendo esses como seu pai e sua mãe, né? Essa ponte que você citou. Então, acho que aí fica mais complicado ainda, porque eu vou ter que lidar com os meus sentimentos de pessoa que fui traída, né? Mas também sabendo resguardar os meus filhos dessa situação toda. E alguns pais acabam sequestrando o filho, né, para se tornar mais forte nesse momento dessa separação. E muito pelo contrário, a gente acaba prejudicando muito, principalmente quando criança, porque os pais esquecem que as crianças, elas não têm as mesmas estratégias que a gente e nem recursos para superar, para entender, para diluir ou para até mesmo viver uma situação dessa. E Fer, pulando um pouquinho do lado que a gente tá, do ser traído. E quem traiu? Ela falou assim pra mim, foi uma seguidora. Traí meu esposo, me humilhei, mas ele está irredutível. O que que eu faço? Eu penso muito sobre respeitar o tempo do outro. O que que você acha nesse caso? Concordo com você. Eu acho que assim, não é só respeitar, acho que respeitar o tempo, mas também a escolha, né, Anília? Eu acho que a gente tem que saber o que, que o outro quer. Então, às vezes, a traição para algumas pessoas é perdoável, mas para outras pessoas é imperdoável. O que eu sinto é que muita gente fala da boca para fora, eu te perdoo, mas volta e meia fica voltando naquele assunto, né? Então, assim, você não perdoou realmente. Agora, para algumas pessoas é ponto e basta. Eu vejo, assim, uma situação, por exemplo, do mesmo jeito que para algumas mulheres, assim, você me bateu uma vez, você não me bate nunca mais, né? Para outras pessoas, você me traiu uma vez, você não vai me trair nunca mais. Então, assim, é difícil porque você vai ter que também lidar, pensando nessas seguidoras, você vai ter que lidar também com um comportamento que às vezes foi impulsivo, não foi tão mensurado, não foi tão pensado e que te trouxe uma consequência. Então, talvez o valor da pessoa com quem você estava se relacionando
seja esse, sim, é uma vez e não tem chance. Então, como é que Exato. você vai fazer para lidar com isso? Eu acho que é tentar respeitar, e se for muito difícil, busca ajuda. Busca ajuda para conseguir superar e até para entender, né? Como é que você, se era algo tão importante para você, o que, que acabou acontecendo que naquele momento não deixou de ser, né? Você não deu a devida importância que hoje em dia você dá. Eu escorreguei, mas mesmo assim foi uma escolha. E toda escolha Uhum, tem consequências, tem renúncias. uhum, E a gente uhum, precisa entender o lado dele, entender que ele não quer, né? uhum, Muito pelo contrário, uhum, acho que ela não pode forçar, por mais que esteja doendo, por mais que ela queira muito, mas é o momento dela dar o espaço para que ele possa respirar. E para uhum. você, Fer, como que é uma traição perdoável? Eu falo Ah, eu muito acho. sobre que eu acho que os dois precisam querer mudar tudo que está acontecendo. Não basta um só perdoar, muito pelo contrário. Os dois precisam entender que estão entrando nessa nova situação, nesse novo ciclo, nessa nova fase de recuperação desse relacionamento. O que que você pensa? Uhum. Primeiro ponto, eu acho que assim, o que é perdoável para uma pessoa pode não ser perdoável para outra, né? Então, assim, pensando, por exemplo, na traição, às vezes eu vejo assim, tem E o gente que que é é uma errado para traição no um nível. não é errado para outro também, né? Então eu fico pensando assim, tem gente que, descobri que meu marido vê filme pornô. Isso para uma pessoa pode ser traição, para outra pessoa pode ser, eu sei que isso faz parte, por exemplo, tá? Tem gente que fala, não, para mim uma traição, sexo virtual é uma traição. Pode ser que para algumas pessoas sejam, para outras pessoas não sejam. Eu acho que também tem uma distinção entre um envolvimento afetivo e um envolvimento sexual, né? Porque assim, às vezes vai ser mais fácil você perdoar a tua parceria quando ela simplesmente teve um envolvimento sexual, mas não afetivo. Então assim, não criei vínculo, não me apaixonei, não foi um caso por 2 anos, foi uma saída. Então, acho que vai depender, não tem certo ou tem errado. Tem o que para aquela pessoa ela é capaz de superar e o que ela não é, o que é traição para ela e o que não é traição. Então, eu acho que a gente precisa partir disso, né, para pensar, assim, o que é uma traição perdoável e imperdoável vai depender muito dos princípios, dos valores, dos combinados que existiu naquele casal, para aquele casal. É, e saber que, assim, a gente, perdoar uma traição é você colocar uma pedra e nunca mais voltar naquilo, né? Isso vai levar tempo, isso não significa que assim, eu contei que eu traí, pronto, agora tá na hora de superar. Não, vai ter um tempo para você conseguir elaborar tudo aquilo. Talvez você volte, mas na hora que você assenta, você não volta mais naquilo, porque senão, gente, aquilo é uma mancha que você vai carregar pro resto da vida e você nunca vai conseguir transpor, né? O teu relacionamento vai ficar marcado e possivelmente deteriorado por conta Exatamente. de uma situação. Eu falo que isso não faz mais parte do jogo, que essa pedra não volta mais pro tabuleiro, muito pelo contrário, porque senão não vai para frente. Uhum, Fica remoendo e acaba ficando cada vez maior. E os dois uhum, precisam, né? Os dois precisam identificar isso e saber quais as mudanças que serão necessárias para que esse relacionamento possa continuar de uma forma saudável. E em uhum. muitos casos, Fer, eu percebo que o casal precisa sim de ajuda para Muitas. conseguir lidar com essa situação. Uhum, uhum. Porque acaba gerando, né, Aline, insegurança. Então, assim, por exemplo, meu marido viaja ao trabalho, pelo trabalho e, na verdade, foi numa dessas viagens que teve uma traição. Gente, a insegurança que isso vai gerar é imensa. Cada vez que ele vai viajar, eu vou ficar pensando. Mas, assim, a pessoa está arrependida, né? Vamos supor, vamos supor que é uma mulher que traiu, né? A mulher tá arrependida, não quero trair, mas pro homem tá difícil de acreditar que na próxima viagem do trabalho ela não vai trair. Não, mas eu não vou Uhum. trair, eu tô te falando. Então, às vezes, as duas pessoas têm uma vontade absurda de tentar melhorar, mas tá difícil, leva tempo. Então, às vezes, uma terapia de casal pode ser super indicada, né? E quando bem trabalhada, fortalecer ainda mais o vínculo dessas pessoas. Com certeza. Porque fica pensando, fica investigando, a pessoa não vive. Ela gasta Uhum, toda a energia por causa dessa desconfiança que não tem fim, que fica aqui dentro, dessa aham, insegurança. E não aham, é feio pedir ajuda, né, Fer? Muito pelo contrário. A terapia está aí para isso. E junto desse recurso
da desconfiança, do recuperar esse relacionamento, a terapia pode ajudar muito mais. O que você acha? Muito, muito, assim, eu vejo que, claro que vai depender de caso para caso, às vezes a gente pode estar falando de uma terapia individual, às vezes pode estar falando de uma terapia de casal, mas assim, estamos aí para ajudar, né, Anília? Acho que a psicologia está aí para isso, assim, para tentar agregar e para tentar fortalecer, para tentar refletir, para tentar ressignificar algo que está trazendo sofrimento. Então, e às vezes é preciso. Eu acho muito triste aquela frase, mas eu não tô ficando louco. Eu sempre falo louco, né? A pessoa que não tá bem, ela não sabe nem que precisa de ajuda. Então, se eu tô ciente que eu preciso de ajuda, é porque eu tô muito saudável e tô vendo nisso uma doença. Só que sozinha eu não tô conseguindo sair dessa. E muita gente passa por isso. Eu Uhum, vejo muito julgamento ainda e também muito julgamento nos casos que precisam de uma medicação. Eu falo que tem uhum, alguns pacientes que sem a medicação, sem a ajuda do psiquiatra, a gente não vai para frente. E uhum. hoje em dia isso está tão moderno, tão atualizado, tem remédios tão novos que a aceitação só fará com que essas pessoas elas possam evoluir e sair cada vez mais desse buraco que parece que não tem como sair, né? Elas se veem lá dentro, elas se sentem amarradas lá. Sim, sim, com certeza. E eu acho que aí é importante a gente sempre falar do vínculo, né, Aninha? Do quanto é importante você estar vinculado. Então, assim, você ir numa pessoa que você acredite, que você confie no trabalho, vai ficar mais fácil. Então, às vezes, quando você vai, por exemplo, num profissional e a pessoa não te dá atenção ou prescreve logo uma medicação, sem te escutar, é um tiro no pé que você dá, né? Então, você Com ter um certeza. vínculo terapêutico com qualquer profissional da psicologia, da medicina, vai ser fundamental para tentar superar. Até nisso que a gente estava falando, que é usual que algumas pessoas, inclusive, entrem com um pensamento muito acelerado, muito compulsivo, muito obsessivo, para ficar tentando descobrir, descobrir, descobrir. Pode ser com que seja necessário entrar uma medicação ou uma terapia para que realmente isso seja um suporte para eu superar tudo que eu estou vivendo. É uma bengalinha. Eu acho essa questão do vínculo, para mim, é sempre prioridade. Às vezes me perguntam por que eu escolhi como é ser psicólogo. Eu falo que para mim, a minha base é o vínculo que eu crio. Que eu acho Uhum, que isso fortalece, né? Isso fortalece e é um super empurrão para esses pacientes. Eles se uhum, sentem apoiados, eles não estão sozinhos. Então, eu acho uhum, que o criar esse vínculo, o ir com alguém que você vai com a cara, porque se você não for com a cara, uhum. é melhor nem ficar investindo dinheiro ou gastando dinheiro, nesse caso. Poder ter a liberdade, dar essa liberdade para que essa pessoa possa entrar na sua vida um pouquinho para te ajudar. Né, Fer? Uhum. Sim, sim, muito. Eu acho que isso é fundamental. É a base. Temos Uhum. Eu falei compromissos, tudo. você tem compromisso, eu também tenho compromisso. Quero te agradecer por ter aceitado. Deixa eu ativar os comentários da galera aqui. Por ter aceitado o meu convite desde a primeira vez. Já estamos na nossa segunda live. Show de bola, falando sobre traição um pouquinho, que todo mundo sempre pede, é uma demanda muito grande. E muito, muito, muito obrigada. Imagina, obrigada eu fiquei super feliz de estar participando. E queria falar também, se alguém quiser mandar direct, fazer pergunta, estou super disponível. Um, tento fazer, sim, não tenho secretária, sou eu que faço tudo, então às vezes pode demorar um pouquinho, mas se quiser, manda que eu respondo na medida do possível. Você viu que alguém perguntou o nome do teu canal do YouTube ali? Anília, eu li rapidinho isso. O meu canal do YouTube é Psicóloga Anília Mancuso. Inclusive, quem está chegando agora, a live vai ficar salva por 24 horas aqui no Instagram e depois eu jogo para o canal do YouTube. E possivelmente vai se transformar. Possivelmente não, vai se transformar num podcast do Prazer em Saber. Também vai ficar lá daqui umas semanas. Anili, brigadão mesmo. Eu adoro sempre estar conversando com você. Qualquer coisa a gente vai fazendo mais, porque eu fico super empolgado. E quando o podcast estiver pronto, você me avisa que eu anuncio aqui para todos, para que eles possam nos ouvir lá também. Pode deixar. Um Beleza? beijo. Ó, Boa um noite. beijo, boa semana, bom frio para vocês, tá bom? Até Obrigada. a próxima Beijo. live. A gente vai se falando. Até. Fer, Tchau, tchau. obrigada, obrigada, obrigada. Até. Tchau.